Provérbios 14:8 diz assim: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Amém? Vamos repetir. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra foi lida nesta noite. Senhor amado, assim como o Senhor falou no meu coração, ó Deus, no decorrer, ó Deus, amado, dessa leitura, Pai, que foi feita, Senhor amado, nas escritas ali, entre linhas, o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Portanto, Senhor, eu quero dizer que sem Ti eu nada sou, nada posso fazer. Senhor amado, de mim mesma nada posso dizer nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar. É poderoso para fazer bem mais do que pedimos ou pensamos. Senhor amado, o Senhor nos usa, Pai, conforme a Tua vontade de eu querer falar a Tua igreja, Deus, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Como o Wagner disse, né? Ainda estamos aqui no restinho do mês da mulher, que foi comemorado. Tivemos aqui o Congresso das Mulheres muito abençoado. Tivemos aqui, né? Teve uma ação lá na quadra, enfim, várias coisas voltadas para a mulher. Mas quando o Senhor me deu esta palavra, o Senhor ministrou no meu coração no decorrer da semana. Eu falei desse Senhor, nós vamos estar falando não especificamente só para mulheres. Não vai só ter lá na igreja mulheres, vai ter homens, vai ter, né, adolescentes, crianças, enfim. E eu acredito que vai apertar um pouquinho, né, para o lado de cada um aqui, homens e mulheres, nessa noite. Amém? O texto diz, né, como acabamos de ler aqui, fala sobre a sabedoria. E eu quero falar nessa noite o tema, sabedoria que vem de Deus. Quero levar, né, a minha fala nessa noite para a nossa meditação. Primeiro eu vou começar a falar sobre mulher, né, sobre a mulher. Citando primeiro as características de uma mulher insensata. Um texto muito conhecido, né, por todos, acredito aqui, o texto de Provérbios 14, que fala da mulher virtuosa, da mulher sábia. E tem também a respeito falando da mulher insensata. No contexto bíblico, é aquela que é guiada por suas emoções. Age com falta de juízo, prudência e sabedoria. A mulher insensata, ela age com falta de juízo, de prudência e sabedoria. É o que nós vamos ver aqui, algumas características. A mulher de Provérbios 14:1, parte B, diz que a insensata derruba sua casa com as suas próprias mãos. Sua insensatez traz prejuízo para o seu lar e tudo à sua volta. Traz prejuízo, irmãos, não só para o lar em si, mas traz prejuízo para toda a sua volta. Tudo mesmo. Os relacionamentos, seja conjugal, seja amizade, seja trabalho, seja em qualquer área que for, se agirmos de forma sem sabedoria, de forma ao qual nós vamos agir com as nossas emoções, nós vamos trazer sérios prejuízos num todo, num contexto de toda a nossa vida. E aqui nos faz meditar e pensar na mulher insensata que diz aqui em Provérbios. Aqui ignora, traz prejuízo para o seu lar e tudo à sua volta, como acabamos de dizer. Ela também é descrita como aqui ignora a sabedoria, barulhenta e briguenta. Já viu? Oi, irmãs. Oi, gente. Quando eu fui lendo, eu falei, ô Senhor, como nós precisamos, hein? E o Senhor foi falando comigo. Eu falei, Senhor da glória, ensina, Pai. Fala comigo. Porque, olha, nós precisamos aprender muito, buscar em Deus sabedoria. E quando a mulher insensata, ela tem essas atitudes, é notável. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Provérbios 1:7, a parte B, diz que mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Muitas das vezes, não é só ignorar a questão de não buscar em Deus a sabedoria, mas também de nos afastar e nos achar
disciplinados. Irmãos, nós precisamos ser muitas das vezes confrontados. Se nós estamos buscando em Deus sabedoria, se outrora a gente tem atitudes que vai nos levar a ser insensatos, nós temos que buscar em Deus sabedoria para que nós possamos o quê? Melhorar. E muitas das vezes essa sabedoria vindo do Senhor vai vir com lutas, vai vir com provações que vai nos permitir passar talvez por uma repreensão, uma disciplina. Nós precisamos disso para poder aprender. E como diz a palavra do Senhor aqui, a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Ela não possui controle emocional. Uma mulher insensata, uma pessoa insensata, não possui controle emocional, permitindo dar lugar às suas emoções para controlar suas decisões. Muitas das vezes, a insensatez leva a ter decisões que vai, você dá lugar às emoções, aonde vai tomar por si só as decisões por você. A sua atitude, a nossa atitude, muitas das vezes, na nossa insensatez, pode nos levar a sérios prejuízos, trazer sérias consequências. Como nós falamos aqui, não possui, quando damos lugar, quando a pessoa dá lugar à insensatez, essa atitude, ela permite e dá lugar às emoções e acaba nos prejudicando de uma forma tremenda. Sua atitude insensata pode também usurpar a autoridade do seu marido, causando assim uma desordem no ambiente do seu lar. Essa usurpação aqui é tomar o lugar do marido. É a mulher, muitas das vezes, tomar a frente do marido. E, com isso, ter sérios prejuízos dentro do seu lar. O homem vai ficar, o sacerdote do lar, ele vai ficar tendo as crianças, se tiver filhos ali, vai olhar para o pai e ver que o pai não tem autoridade alguma. Quem tem autoridade é somente a mãe. É só a mãe que tem uma fala. É só a mãe que dá ordem. É só a mãe que decide. Então, muitas das vezes, quando a mulher ela toma essas decisões, por sua insensatez, ela usurpa o lugar do seu marido. Ela, no caso, ela põe ele de escanteio e ela que se sobressai. Não pode ser assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Pois pode trazer grandes prejuízos ao seu lar. Eu tenho um exemplo assim muito sério sobre isso aqui, quando o Senhor foi falando, e realmente eu presenciei no contexto da família de uma amiga, a questão da mãe dela. A mãe se sobressai. A mãe dela que dá ordem, que sempre, fez as coisas. O pai é um homem calado na sua, tudo para ele tá bom, tudo para ele tá tranquilo. E ela teve sérias consequências no seu casamento. Sabe por quê, irmãos? Porque ela também aprendeu a ser mandona. Ela aprendeu também a fazer as coisas, não deixar o marido fazer. Ela ia à frente e fazer, não deixar ele tomar o seu papel de homem e resolver. E ela veio colhendo 15 anos de casamento, veio colhendo sérias consequências. Hoje ela está sendo confrontada, porque as consequências estão aí, porque hoje eles têm filhos. E como falar para um menino de 7 anos, como mostrar que o pai é o sacerdote do lar, que o pai é o cabeça, que o pai é que manda. Nós mulheres, estamos debaixo da mesma missão que o homem. Não estamos atrás e nem na frente, estamos ao lado dele com a mesma missão que Deus nos deu, que é educar e ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E prepará-los, para enfrentar esse mundo mau. Então, ela está tendo sérias dificuldades mesmo. Ela falou, eu não consigo deixar ele resolver as coisas, porque eu cresci a minha vida inteira vendo a minha mãe tomar na frente das coisas.
E o meu pai nunca se opôs contra a minha mãe, nunca foi contra ela, sempre deixou ela resolver. Olha o sério problema, olha o prejuízo, irmãos, que muitas das vezes nós achamos que não tem nada a ver. E o homem por si não se posiciona, não toma seu lugar que é devido dentro de um lar, dentro de uma casa. Se posicionar como chefe de família, como um homem que a Bíblia diz que ele tem que ser. E dar lugar a isso. Não, é os dois. É os dois que tem que falar. Então, muitas das vezes, a insensatez causa sérios prejuízos. E essa usurpação que a mulher, muitas das vezes, toma, ela acaba trazendo sérias consequências para o seu lar. E futuro, os seus filhos vão dar reflexo daquilo. Que muitas das vezes, hoje nós olhamos e achamos que não tem problema. Mas lá na frente a gente vai ver a séria consequência que certas atitudes trazem. Nesse mesmo texto também de Provérbios 14, a Bíblia nos mostra um exemplo de sabedoria. Nós também vamos ver, irmãs, que nós também precisamos obter. E aqui no capítulo 14 diz assim, versículo 1: a mulher sábia edifica a sua casa. Como nós acabamos de falar, o nosso tema nessa noite é sabedoria que vem de Deus. E essa mulher sábia de Provérbios, ela vai nos ensinar muito nessa noite também. A mulher sábia, ela teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. A sábia, ela edifica a casa. Nós acabamos de ver que a insensata, ela destrói com suas próprias mãos. Mas a sábia, ela edifica. Edificar é quem constrói, é quem consolida, é quem faz, quem vai realizar ali juntamente com o outro, que é o seu cônjuge. Enfim, ela constrói. A sábia, ela constrói. Ela edifica o seu lar. Temendo a Deus com prudência, bondade e sabedoria. Ela também, irmãos, se esforça em edificar a casa, o seu lar. Provérbios 31, 25. Reveste-se de força e dignidade. Sorri do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Olha aí o Senhor falando conosco. Que a mulher sábia, ela reveste-se de força. Irmãos, é difícil, não é fácil. E quando nós vamos para a Bíblia e nós lemos Provérbios, a mulher de Provérbios 14 que diz a sábia, e nós vamos para Provérbios 31 que diz que a mulher virtuosa, quem a achará? Irmãos, é muito sério. Eu fico assim, Senhor, eu preciso, meu Pai, eu preciso buscar isso no Senhor, em Deus, sabedoria para me chegar a esta mulher. Um tiquinho assim, irmãos. Um tiquinho assim, porque nós sabemos que a perfeição só em Deus, mas nós precisamos buscar nele sabedoria, irmãos, para sabermos administrar nosso lar, para saber edificar a nossa casa, saber consolidar aquilo que Deus nos deu, que foi nossos filhos, que foi o nosso lar. Hoje de manhã nós aprendemos sobre como administrar os nossos bens, saber administrar aquilo que Deus tem nos dado. Irmãs, quantas mulheres que os maridos estão lá fora buscando, porque o homem é o provedor. Nós somos ajudadora, nós somos cooperadoras junto com o nosso marido. E o marido está lá batalhando, o marido, olha, está conquistando as coisas. Poxa, minha mulher está lá em casa, eu sei que ela está cuidando. Irmãos, muitas das vezes não. Nós conhecemos e sabemos que tem muitas mulheres que muitas das vezes têm voltado fora, não tem cuidado daquilo que seu esposo tem trago para dentro de casa. Tem feito pouco caso, tem feito desleixo, tem largado assim, ao abandono, tem feito de qualquer maneira. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso, porque a palavra de Deus diz que a sábia, ela edifica a casa. Edifica como? Irmãos, não precisa de riqueza, não. A gente não está falando disso. Não é riqueza, não é ter luxo dentro de casa. Mas tudo aquilo que entrar, cuide bem daquilo. Zere com amor, zere com carinho.
Porque o dia que você começar a olhar de uma outra forma, você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Talvez você está com um armário ali, ou se não com as coisas embaixo da pia, na caixa, está sonhando com o seu armário modulado, planejado ali. Comece a orar, mas cuide bem daquelas vasilhas que estão dentro da caixa. Mantenha limpo, tudo organizado, tudo aciado. Sabe por quê? Porque o dia que Deus te der um melhor ali, um armário modulado, tudo do bom e do melhor, você também vai saber cuidar. É verdade, Deus, aleluia. Você também vai saber cuidar. Verdade, sim. Irmãos, Deus nos deu filhos lindos e abençoados. Quantas das vezes nós temos negligenciado o cuidado para com os nossos filhos? Muitas das vezes nós temos negligenciado o cuidado para com os nossos filhos. Eu lembro que ainda, agora, graças a Deus, nossas crianças, nossas crianças, tá, irmão? Estão grandes, crescidos, mas quando o Wagner usou até a palavra de Provérbios, hoje eu tentei procurar, tentei lembrar, mas eu não consegui achar. O Senhor me levou para outra palavra para me dar aqui, para me falar. E aí ele me fez uma coisa. Ele pegou o livro de Provérbios, leu comigo, falou o texto, o que eu tinha que aplicar a disciplina. Ele deu a ordem, tipo assim, aquilo que a Bíblia estava falando em Provérbios, que o pai, ele dá, falou ali, e a mãe vai executar. E ele falou, você vai fazer assim, assim, assim com o Nicolas. Aí eu pensei, Jesus, a mãe é um pouco mole dessas coisas, A gente fica querendo, mas às vezes eu não passo não, irmão. Não passava também não, prensava o menino ali. Ele pegou e falou, não, a partir de hoje você vai agir dessa forma com ele. E eu comecei a obedecer, porque tipo assim, se eu estou debaixo, na mesma missão com ele, eu tenho que fazer de tudo para que aquilo no meio do nosso lar, a educação dos nossos filhos, corra tudo bem. E que os nossos filhos respeitem ele e respeitem a mim. E que vejam também que não tem esse negócio. Ah, a minha mãe falou, ela fala mais do que meu pai. Então meu pai não tem autoridade. Não. Nós temos que mostrar, nós como mulheres sábias, mulheres que edificam os nossos lares, nós temos que saber o nosso papel e também saber o papel dos nossos maridos. E queremos falar aqui, ela é uma mulher trabalhadora, diligente, administra bem seu tempo. Olha aí o que nós aprendemos hoje cedo, administrar o nosso tempo. Essa mulher sábia, ela administra o seu tempo. Irmãos, como é difícil. Como é difícil. Eu vou confessar para vocês que, assim, nos últimos dias, os irmãos sabem aí o que a gente tem passado, a questão de saúde dos meus pais, tá? Meu pai andou hospitalizado alguns dias, e a gente, tanto eu quanto o Wagner, nós estamos na missão de cuidar, Hoje de tarde ele foi lá dar banho nele. Eu falei, vai lá, amor, porque eu preciso terminar aqui. E aí eu fui lá para fazer curativo na minha mãe, enquanto ele entrava no banheiro para dar banho no papai. Então assim, eu larguei, fiz curativo, vim embora e ele ficou lá dando banho no papai. E aí eu falei bem assim, meu Deus, irmãos, tem dias na semana que eu falo assim, meu Deus, eu tenho que estar aqui, de pé no fogão, para a minha missão, fazer comida para a minha família, cuidar da minha família. Estou cuidando dos meus pais, mas, irmãos, eu não posso deixar minha família de lado. Eu tenho pedido graça ao Senhor para me dar essa administração do meu tempo. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu olho, eu já acordo assim, meu Deus, eu tenho que estar lá, eu tenho que voltar. Então, irmãos, é só Deus mesmo para dar essa graça para nós. É só o Senhor para ser conosco, para estar conosco, para nos ajudar, irmãos. Porque não é fácil. Nós não estamos aqui querendo dizer que é fácil, porque não é. Mas o Senhor, Ele nos ajuda. Deus ressaltou essa mulher de Provérbios ao ponto dela estar aqui na Bíblia como exemplo para mim e você. Como eu disse, ela é uma mulher conselheira, sabe o momento certo de falar, corrige e age no momento exato. Evita discussões desnecessárias. Seu esposo e filhos a elogiam, seu marido tem plena confiança nela. Aplicando, irmãos, para os nossos dias de hoje, significa cultivar sabedoria, produtividade e temor a Deus, adaptando seus princípios de gestão no nosso lar,
Como eu disse, não é fácil, irmãos, mas quando nós buscamos no Senhor, Ele nos dá sabedoria e a gente consegue fazer essa gestão, essa administração das nossas coisas, seja no nosso lar, seja no trabalho, seja na escola, faculdade, enfim. Mas, do que perfeição é sobre ser intencional nas escolhas, cuidar da saúde espiritual e física. Nós nunca podemos deixar, irmãos, de cuidar do nosso físico também, principalmente do nosso espiritual, porque muitas das vezes nós olhamos para certas circunstâncias e às vezes nós nos deparamos assim: da onde está vindo força? Da onde está vindo graça? E se você não estiver firmado em Deus, em Cristo, buscando essa força aqui espiritual necessária que é para nossas almas, nós não iremos conseguir. Nós não iremos ficar de pé. E usar os nossos talentos para abençoar a família e a sociedade. Aquilo que Deus te deu, usa para abençoar. Usa para abençoar, seja onde quer que o Senhor te usar para fazer algo que você sabe. Não precisa de muito, né? Mas só um pouco que você souber, que você puder doar, isso vai ser grande, já vai ser uma grande coisa, já vai ser um grande feito. Não quero aqui dizer que precisamos ser super mulher, não quero, irmãos, aqui dizer que somos super mulheres, não temos superpoderes, não, mas nós temos um Deus que é a nossa essência, Ele que nos capacitou, Ele que nos formou, Ele que nos fez ter essa sensibilidade, essa forma de agir, né? Que não tem a fala aí que mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo, consegue administrar, não é dom nosso, é de Deus. Ele colocou isso em nós, Ele colocou isso na nossa essência. Então, vamos fazer de tudo para que façamos coisas que agradem a Deus, uma boa administração, um bom exemplo de mulher sábia, mulher que sabe edificar. Não é fácil, como eu disse, mas se nós estivermos firmados em Deus, nós iremos conseguir. Um pouquinho sequer assim, mas nós iremos conseguir. Uma mulher que teme o Senhor e honra a Deus em todas as suas atribuições. Foi o que nós acabamos de falar aqui. Mas nós queremos aqui falar também, sem muita demora, dos homens. Eles não ficarão de fora nesta noite. Quero falar rapidamente de alguns homens que foram sábios e outros que foram tolos. O primeiro eu quero aqui frisar do homem tolo, mencionar Nabal, 1 Samuel 25. Nabal agiu, irmãos, de forma egoísta e insensata, recusando ajudar a Davi quando foi lhe pedido ajuda. Os servos foram até Nabal, Davi mandou, os irmãos conhecem aqui a história, para pedir ajuda. Nabal, um homem grosseiro, egoísta, insensato, ele foi tolo. O que ele fez? Ele recusou ajudar Davi. Então, Davi, ele rapidamente, ele ia agir contra a casa de Nabal. Mas aí, por causa de uma atitude de Nabal, quase que acontece o quê? Uma tragédia. Mas entrou a sua esposa, uma mulher sábia, Abigail, e ela interviu ali a favor da sua família. Mas Nabal foi um homem tolo, com as suas atitudes, a ignorância, a insensatez e uma forma egoísta. Outro que eu quero mencionar aqui foi Faraó, que com orgulho recusou-se a ouvir a Deus, trazendo destruição sobre o seu povo. Agiu com suas emoções, olha aqui, nós falamos de início, ele agiu com suas emoções e deixou o orgulho falar mais alto. Quantas vezes os homens, pelo fato assim, de ser paixão, durão, às vezes deixam o egoísmo falar mais alto, o orgulho falar mais alto. Irmãos, busquem em Deus sabedoria, como agir, como fazer, como proceder. E muitas das vezes, ouve essa mulher que Deus te deu, que está do seu lado. Quando há diálogo, tudo vai bem. Quando há um diálogo, vai chegar no denominador comum e vai ser resolvido muitas coisas. Mas se você, homem, tomar a decisão por si só, talvez você quebre a cara na frente. Porque deixa o orgulho falar mais alto.
porque acha que está certo com a razão, não quer ouvir a voz de Deus e não quer ter um diálogo com a sua esposa, com o seu cônjuge que está do seu lado. E muitas das vezes toma decisões precipitadas. Provérbios 18 vai dizer que 6, 7, as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Olha aí. Olha a palavra de Deus dizendo. Um homem tolo nos mostra que com suas atitudes, e vemos que o seu orgulho, que muitas das vezes as suas emoções, achando que tudo está certo no seu ponto de vista, podemos também ver aqui, as características: é briguento, preguiçoso, acha que sempre está com a razão, age por impulso e despreza a repreensão. Olha aí para os homens também. Olha o que Deus está nos falando nessa noite. Mas a Bíblia nos mostra muitos homens sábios. Queremos citar alguns aqui. O primeiro é Salomão. O livro dele, que Salomão escreveu aqui, Provérbios, que nós acabamos de ler. O homem mais sábio que já existiu. Ele pediu sabedoria a Deus para governar. E foi o homem mais rico e sábio do seu tempo. José também foi um homem sábio, agiu com prudência e visão no Egito, interpretando sonhos e salvando o povo da fome. Além disso, José também se manteve firme diante de uma sedução sexual. Ele se recusou, ele se manteve firme. Foi um homem sábio, ele agiu ali com sabedoria. E nós queremos, salvando o seu povo ali da fome também. E nós queremos falar também de Daniel. Daniel é outro. Ao buscar conselho em Deus, demonstrou sabedoria e integridade. E não se contaminou. Ele se manteve íntegro. Quero voltar aqui a palavra de Daniel, falando de Daniel aqui, para os jovens. Daniel era um jovem, Daniel não se contaminou. Foi um homem, um jovem íntegro, um homem íntegro, reto, orava, buscava ao Senhor e ele se manteve, irmãos, sob uma pressão cultural e política da sua época. Ele se manteve firme, ele não se contaminou. Ele buscou em Deus sabedoria para conseguir ali reconhecimento e discernimento de muitas coisas que o Senhor o colocou ali para viver. Ele persistiu na oração, mesmo vivendo em um ambiente contrário às suas crenças. Ele se posicionou em um cenário que era o inverso. Teve coragem e firmeza. Precisamos ter coragem e firmeza. Em muitas situações das nossas vidas, nós precisaremos nos posicionar. Se somos ou se não somos. E nós precisaremos nos posicionar diante de Deus e diante da sociedade. Não negociou seus valores e nem tampouco seu chamado. Foi sábio e confiável. Obteve uma integridade sob pressão. Manteve-se firme em oração. Fez com excelência seu trabalho e muita competência. Homem, faça com excelência seu trabalho. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça com excelência. O seu ministério, chamado lar, casa, família, faça com excelência aquilo que Deus te confiou. Cuida bem da sua esposa, cuide bem dos seus filhos. Seja um exemplo para os seus filhos, seja um exemplo para eles. Como o pastor sempre fala aqui, filhos não fazem o que pais falam, filhos fazem o que pais fazem. Então seja exemplo para os seus filhos. Seja um exemplo para a sua casa, para o seu lar. Para concluir a nossa fala nessa noite, eu quero deixar aqui Provérbios 3, que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. A sabedoria aqui é para ambos, irmãos. A sabedoria aqui é para todos nós.
Como eu acabei de falar, a sabedoria que vem de Deus, nós só podemos encontrar em Deus, buscando em Deus, em oração, em santificação, nos separando, nos preparando, recusando, evitando, irmãos, muitas coisas que nos trará prejuízo. A sabedoria é para homens e mulheres. Uma busca em Deus, um posicionamento que precisamos obter. Irmãos, eu como mulher preciso me posicionar. Você como mulher precisa se posicionar. Você como homem precisa se posicionar. Você como jovem, você como adolescente, seja o que for, você precisa se posicionar. Não se deixe ser levado pelas coisas deste mundo. Seja firme nos seus princípios. Seja firme naquilo que você acredita. Em Cristo Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos ensinado aqui, através da sua igreja, possamos aprender mais e mais do Senhor. Não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível, mulher, você chegar a esse padrão aqui, ó, da mulher sábia, da mulher valiosa, da mulher valorosa. Não é impossível. Você, homem, chegar a um padrão de um homem como José ou um homem como Jó, temente a Deus, que se desviava do mal. Embora são papéis distintos, descritos nas Escrituras, a mulher é destacada na gestão do lar e no aconselhamento, e o homem na liderança sacrificial e na proteção. Você é o protetor, você é o provedor, você é aquele que cuida bem do seu lar. Homem, mulher, faça um papel, o chamado que Deus te deu, o ministério, o maior ministério que o Senhor nos deu, não foi o ministério da igreja, foi o ministério chamado família. Esse é o seu maior ministério. Mulher, execute bem, com excelência. Seja uma mulher que seja admirada pelos seus filhos, que seja admirada pelo seu marido. Homem, seja um homem que você possa ser admirado pelos seus filhos. Seus filhos possam olhar para você e dizer: esse sim é o meu pai, é um homem que eu honro, é um homem que eu tenho orgulho de dizer pai. Seja um exemplo no seu lar, seja um exemplo, seja um marido exemplar, um marido que ame a sua esposa a ponto de dar a vida por ela, como diz a palavra do Senhor. Ame sem qualquer obstáculo, sem qualquer, sabe, se tiver alguma coisa, se conserte, tenha diálogo. E eu quero falar aqui nesta noite, e diz assim, Provérbios 5, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento, para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Irmãos, essa palavra que Deus ministrou no nosso coração nessa noite, e que possamos buscar em Deus sabedoria, porque nós vamos ser melhores, bem melhores, porque nós alcançaremos. Quando o Senhor vir nos buscar, o Senhor encontrará um povo que estará preparado para ir com Ele para os céus. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, o homem tem o papel de Cristo dentro do